Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu quero mostrar para vocês através de um exemplo, o exemplo da caixa de areia, que não necessariamente a gente precisa ficar interpretando todo símbolo que aparece. Muito bem, pessoal, como eu falei, é muito comum a gente querer interpretar os símbolos que nos aparecem. No mundo da psicologia, isso acontece o tempo todo, no consultório, principalmente da psicanálise, da psicologia analítica, da psicologia profunda, né? A interpretação de símbolos é algo recorrente. Interpretação de sonhos, interpretações de fatos da vida, de fantasias, devaneios e assim por diante. No mundo espiritualista acontece algo parecido. A gente fala aqui no canal bastante de espiritualidade também, de magia e assim por diante. E mesmo nos oráculos, a gente quer uma interpretação que traga para o racional, para a gente saber exatamente o que fazer. Isso acontece no tarô, na astrologia, ponto riscado, geometria sagrada e por aí vai. A gente tem essa tendência de querer saber exatamente o que é. Bom, saber exatamente o que é, se a gente leva em conta tanto a espiritualidade, um mundo metafísico, quanto a psicologia, com o inconsciente, a gente nunca vai saber o que é tudo. Um símbolo nunca é esgotado. Mas a gente tem essa tendência de achar que precisamos entender o símbolo e suas minúcias e suas particularidades para finalmente causar uma transformação. E eu quero trazer o seguinte: realmente é uma ferramenta legal, importante e útil para a gente entender certas coisas, mas não necessariamente a gente precisa levar para o racional. A terapia da caixa de areia, ou a técnica da caixa de areia, é literalmente uma caixa de madeira, e aí tem dimensões específicas. Dentro se pinta de azul, e aí você coloca a areia dentro. Pode até ter duas caixas de areia, uma seca e uma com água, para simular rios, lagos, e também é disponibilizado miniaturas para a pessoa que for trabalhar com a caixa de areia, poder expressar sentimentos, pensamentos, o que ela quiser ali. Ela é expressiva. É um tipo de terapia não verbal. Essa técnica serve tanto para criança, adolescente, como adulto. E eu falo isso porque, primeiro, ela teve um foco maior em crianças, com dificuldade de se comunicar com alguém desconhecido. Falar sobre sentimentos, imagina, para um adulto que está ali, às vezes até com um caderninho escrevendo, não é uma coisa tão simples para uma criança. Já não é para o adulto, imagina para uma criança. Então, vai surgindo formas de expressão mais lúdica. E eu gosto bastante de falar do lúdico, tem um vídeo aqui no canal sobre o lúdico, sobre o brincar, o quanto isso transforma. Por uma análise ou por uma terapia, isso também é bastante importante, a gente vai perdendo isso conforme a gente vai ficando adulto. Em geral, a caixa de areia está inserida no ambiente da psicologia analítica do Jung, por conta da realizadora final, de quem deu os toques finais para a caixa de areia, que é a Dora Kauf. Ela era junguiana, teve aula com o Jung deu ali também uma ajuda, uma orientação para ela, mas a ideia nasce na psicanálise de Freud. Jung se separou de Freud em 1912, 1913, então ele sai da escola psicanalítica e monta a sua própria escola. Mas a psicanálise continuou se desenvolvendo, como até hoje se desenvolve. E quem começa com essas ideias, com esse estudo, foram duas mulheres incríveis que estudaram muito o desenvolvimento infantil e adulto, que é a Anna Freud e a Melanie Klein. Melanie Klein é bastante conhecida, até mais do que a Anna Freud, mas as duas vão trabalhar para trazer a teoria do desenvolvimento da personalidade, teoria do desenvolvimento infantil, como a coisa vai acontecendo e tudo mais. Depois vem uma outra mulher chamada Margaret Lauerfeld e ela traz a World Technique, técnica global, técnica mundial, alguma coisa assim, onde ela já usava uma espécie de caixa de areia, uma bandeja de areia, mas, como eu falei, a Dora Kauf que vai trazer de fato tudo que a caixa de areia representa e tem hoje em dia, ou pelo menos tinha na época, que vai realmente trazer a caixa de areia para como a gente entende hoje, trazendo para a abordagem da psicologia analítica, com os ensinamentos do Jung, os toques finais e assim por diante. Ela já acreditava que brincar com a areia possibilitava a comunicação com aspectos do inconsciente, com aspectos profundos da nossa psique, da nossa mente. Então, como trazer isso para dentro da terapia, como trazer isso para dentro do consultório. Então, na prática, como que funciona? Nem todo psicólogo analítico, nem todo psicólogo que estuda abordagem junguiana vai usar caixa de areia ou sand play. Existem cursos, inclusive, sobre isso fora, aqui no Brasil, tem livros, não tem muitos, infelizmente. Mas você encontra alguns livros por aí, você encontra em sebo, publicação independente, você encontra algumas coisas, artigos. Então você vai encontrar em alguns consultórios. Então
A pessoa vai lá, entra no consultório e o psicólogo pode ou não oferecer a caixa de areia para se trabalhar. Porque, como eu falei, a caixa de areia é uma terapia não verbal. E muitas vezes as pessoas querem falar, elas estão carentes de um ouvido que as ouça de verdade. Mas pode ser que, eventualmente, em algum momento da análise, em algum momento do processo terapêutico, o psicólogo ofereça a caixa de areia. Ou, dependendo do paciente, como uma criança ou em qualquer outro estado, seja porque se observou a necessidade, é oferecida a caixa de areia. Então essa pessoa que está ali dentro do processo, ela vai escolher miniaturas de pessoas, de animais, de planta, de casa, estruturas, objetos abstratos, para compor uma cena, uma expressão. A pessoa pode simplesmente se expressar ali da forma que for, pode brincar de certa maneira. Ela pode expressar algo bem objetivo e consciente, do tipo, minha relação com minha mãe e com meu pai não é boa, então tá aqui, ó, o monstro e o outro monstro e eu, pode ser algo bem objetivo e até consciente, mas também pode ser algo muito mais fluido, pode ser algo vou colocar aqui está acontecendo isso, como eu falei, pode usar água ou não, e aí essa água pode representar tal coisa, dentro da própria história da pessoa. E ela pode contar essa história, né? O que está acontecendo aqui? Ah, é isso aqui, tem esse conflito está acontecendo ou não, alguém está resgatando outra pessoa, ou qualquer outra história que possa aparecer na caixa de areia. O psicólogo, a pessoa que está ali, o terapeuta, melhor dizendo, ele pode questionar, perguntar, tentar entender. Então ele não vai interpretar no detalhe. Pegar o monstro e falar que é a mãe, pegar a água que ele usou e falar que é o inconsciente, ou, sei lá, a figura engravatada, a miniatura engravatada que a pessoa pegou é a persona. Não é assim que vai acontecer na caixa de areia. Pode ser que exista uma análise no decorrer do tempo, como eu falei, uma interpretação, vamos falar sobre isso, o que você entendeu, você lembra de momentos em que aconteceu algo como esse, algo mais sutil, mas, de preferência, nem isso. Só se isso surgir espontaneamente, mas do contrário, a ideia, quando se começa a trabalhar com caixa de areia, é fazer disso um processo, contar a história. E no decorrer dessa contação, dessa contagem de história, é o processo de transformação ir acontecendo, porque a própria expressão e o sentir aquilo que está preso, que está inconsciente, é transformador. Então é claro que, tecnicamente, cada figura escolhida, cada posição, cada situação que a pessoa coloca essas miniaturas tem uma relação com aspectos do seu inconsciente, com aspectos psicológicos. Então a pessoa cria histórias, muitas vezes, fascinantes, histórias incríveis a partir desse cenário. Mas essas histórias vão sair de algum lugar. Por mais criativa que a pessoa pode ser, ela não tira do absoluto nada. Ela tira com base nas experiências pessoais, ainda mais no ambiente terapêutico, onde de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, ela está ali para olhar para si, olhar para ela própria. E aí, com o tempo, essas histórias e cenários vão ajudando a organizar toda a estrutura interna. O fato de ir colocando ali fora, de projetar nesses símbolos, nessas miniaturas, a resolução ou o conflito propriamente dito, vai ajudando a trazer maior organização e conforto interno. E é com esse gancho do conforto que eu quero falar mais uma vez da nossa patrocinadora, a Insider, que está aqui de novo. Estou usando a outra camiseta aqui, ó, essa simples assim, tem algumas, e a Insider, ela traz justamente esse conforto também, né, esse bem-estar e conforto, além de ser, eu acho elas lindas, assim, são leves, elas têm uma tecnologia de desamassar com o calor do corpo, então você tira da máquina de lavar, secou, seca super rápido também, porque tem uma tecnologia de evaporação mais rápida, colocou no corpo, em pouco tempo ela tá assim, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui, essa camisa não foi passada, tava na gaveta, botei, então tem tecnologia que quando você transpira, evapora super rápido, então não fica cheiro, não fica marca. Então aquelas pizzas, dificilmente vai ficar uma pizza, porque isso, né, você sua e evapora realmente muito rápido. Na data de publicação desse vídeo, estamos no inverno. Eles têm uma coleção de inverno sensacional, uns com capuz, sem capuz, muito maneiro, dá uma olhada aí na tela. E nós do Conhecimentos da Humanidade temos um cupom de desconto que te dá 12%, o cupom é esse que vai estar aqui embaixo, só você clicar lá Humanidade na hora da compra e comprova o que eu estou falando. É realmente muito confortável,
Tem roupa de baixo, cueca, meia, tem de tudo. Dá uma olhada lá, tanto feminino quanto masculino. E depois você vem contar aqui nos comentários o que você achou. Eu, de verdade, gosto bastante. E assim como a Insider, a caixa de areia também tem muitos benefícios. Para a criança, como eu falei, ela se expressa muito mais fácil, brincando, porque na cabeça dela ela tá brincando. Claro que vai impor algumas regras, né, para brincar na caixa de areia e não pegar os bichinhos e sair por aí. Então é uma brincadeira, um jogo, né, com regras, mas ajuda a expressar sem precisar colocar em palavra. Para os adultos também é ótimo, tanto pela parte não verbal, que alguns têm dificuldade, ou então tá passando por uma temporada, porque tem isso, né? Dentro da análise, dentro da terapia, tem temporadas que se comunica menos, que quer compartilhar menos, está ali num momento diferente, então nesses períodos a caixa de areia é super boa, mas em geral ela é bem efetiva para trauma, para estresse, então ajuda bastante. O mais legal é que já tem estudos de caixa de areia, né, estudos reais, e tanto na China quanto na Coreia encontraram melhorias significativas para TDAH, né, o déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, comportamentos agressivos, crianças e também adultos, como eu falei, e também depressão. Não só ansiedade ou trauma, mas depressão ali também pode ajudar. A caixa de areia também pode ser efetiva. Então a caixa de areia, como um processo, vai funcionar como uma jornada da autodescoberta pela caixa de areia. Daria um bom nome de curso, né? Ou qualquer coisa assim. Porque é isso. Muitas vezes, os símbolos que são escolhidos para o cenário se repetem. Só que eles mudam de posição, as coisas vão acontecendo. Então, isso vai te organizando. Isso reflete o próprio desenvolvimento interior e até a resolução de conflitos, que não necessariamente precisa ser um conflito objetivo com outra pessoa, mas com a imagem do conflito interno que está sendo expresso ali na caixa. Então, concluindo, a interpretação nesse caso é de forma sutil quando tem, porque às vezes nem tem e nem precisa ter. E por outro lado, pode estimular a conversa. A pessoa fez ali um cenário e depois quer falar sobre aquilo. E essa conversa pode gerar insights e pensamentos e reflexões, mas não necessariamente está se interpretando o que está sendo feito ali. Então, se você está nessa condição, nesse momento da vida, que tudo você quer interpretar, ou você precisa de uma lógica, de uma racionalidade para a coisa, talvez seja um momento de você pensar sobre experienciar mais, deixar a coisa fluir de uma forma mais natural, sentir em vez de raciocinar necessariamente. Afinal de contas, não é pela razão que a gente se transforma. Saber que um trauma é causado por tal coisa, ou até, se for para a espiritualidade, saber de alguma coisa, não transforma. O que transforma é a vivência e a experiência daquilo. E com experiência, não quero só dizer a experiência sensorial, dos 5 sentidos. Não, a experiência psíquica, a expressão dos sentimentos. Então seja mais expressivo em nome dos seus sentimentos, da sua saúde psíquica, e comenta aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se vale a pena falar mais sobre técnicas de expressão simbólica. Um beijo no seu coração e até a próxima.